Shabbat Shalom. O tema da mensagem para este Shabbat, a drachá dessa semana é reações divergentes. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua Mashiach, coloco diante de Ti as nossas vidas, te dando graça pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu falar. E eu peço ao Senhor que me ajude a passar esta mensagem, Pai, do modo que o Senhor deseja, ministrar os nossos corações aqui, dar-nos ouvidos, Senhor, para Te ouvir e colocarmos em prática todas as Tuas palavras para as nossas vidas, no nome de Yeshua. Eu dependo do Senhor para isso, eu não posso nada sozinho, eu preciso do Teu favor. Me ajuda, coloca as Tuas palavras na minha boca, do modo que o Senhor desejar, e fale aos nossos corações, no nome de Yeshua Mashiach, que assim seja. Então o tema da mensagem é reações divergentes. Na paraxá dessa semana nós lemos sobre o início do discurso que Hashem ordenou a Moshe, e logo após relatar a ordem que o Eterno deu para o povo que saísse do monte Horev, Moshe deixa claro que naquela ocasião havia dito que não poderia levar aquele povo sozinho. E por isso ordenou que fossem levantados homens no meio do povo para serem líderes e juízes. E os orientou dizendo, isto está em Devarim, capítulo 1, versículo 16, Deuteronômio 1, versículo 16, nós vamos ler também o versículo 17. Devarim 1, 16 e 17. Naquela ocasião, ordenei aos juízes de vocês, atendam as questões de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre seus compatriotas, como também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus, Elohim. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Até aqui. Quando o Eterno ordena algo, é porque podemos com facilidade fazer o caminho inverso. Nós podemos, irmãos, ter parcialidade no nosso juízo, naquilo que nós julgamos certo ou errado. Nós podemos ter o nosso juízo corrompido por diversas razões. Podemos ser intimidados e também podemos ser provados em levar casos difíceis para as pessoas que o Senhor levantou para nos aconselhar. Perdendo uma bênção que está em Mishlei capítulo 11, versículo 14, não havendo sábios conselheiros, o povo cai, mas na multidão de conselhos, a segurança. Então o Senhor deu uma instrução aqui para Moshe falar aos líderes do povo o que eles poderiam fazer de errado. Ele deixou bem claro, olha, vocês podem se intimidar diante das situações que são apresentadas a vocês e assim tomar uma atitude incorreta, algo que eu não tenho para vocês por conta dessa intimidação. Vocês podem serem parciais nos seus julgamentos, não é? Vocês podem ter aqui casos difíceis, diante de casos difíceis procurem ajuda. Se o Senhor falou, é porque todos nós podemos ser provados nisso, em não colocar isso em prática. Nós podemos, diante da mesma situação, ter reações divergentes, dependendo de como nós estamos no momento, ou do que nós queremos acreditar no momento. Nós ainda comentávamos essa semana sobre o quanto nós somos provados e tantas vezes reprovados em áreas que nós pensamos que nós já vencemos. Nós falávamos sobre isso ainda na reunião de oração dessa semana. Eu falei, tantas vezes nós somos provados ali e a gente pensa que é uma coisa totalmente diferente, mas é a mesma área. É a mesma situação e nós ainda estamos tropeçando naquilo. Por que que parece que eu fui tão vitorioso na mesma área e aí eu estou tendo uma outra atitude? O que está acontecendo com as nossas vidas? E porque na nossa perspectiva, aquela prova parece um pouco diferente. Não é a mesma área, né? Nós até pensamos que nós nunca passamos por aquilo antes. E esta paraxá vai tratar disso, sobre julgamentos, interpretações e achismos. Por exemplo, Devarim, se os irmãos quiserem abrir, Devarim capítulo 1, ainda, lá no versículo 22, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22,
Moshe diz o seguinte ali: vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. Então mandem essas pessoas lá e eles vão mostrar para nós qual caminho seguir. Versículo 23, a sugestão pareceu-me boa. Olha só, ele achou aquilo uma ótima sugestão. Por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Ele recebeu uma sugestão e ele olhou para aquela, uma ótima sugestão. Me parece bom isto. Vamos agir assim. Todos nós podemos dar e receber sugestões. Mas como nós lemos anteriormente, não sejam parciais, não se deixem intimidar. O veredicto pertence ao Eterno. É importante sabermos que também nós possuímos pontos de vista diferentes que são influenciados pela nossa vida espiritual. Como nós estamos com o Senhor, vai influenciar a forma que nós vemos o mundo à nossa volta. Depois que o povo espiou a terra por 40 dias, eles voltaram. Nós estamos no capítulo 1 de Devarim, vamos para o versículo 25. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. O Eterno não os odiava, mas este era o ponto de vista de 10 dos 12 líderes enviados. A reação de Caleb e Yehoshua era completamente diferente diante da mesma exploração nos mesmos 40 dias. Todos eles viram as mesmas coisas, permaneceram o mesmo período espiando a terra. 10 deles voltaram dizendo: o Senhor nos odeia. Reações divergentes. Qual foi a reação de Caleb e Yehoshua? Vamos ler em Bamidbar, Números, capítulo 13. Bamidbar, no deserto. Números, capítulo 13, versículo 30. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moshe e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. No capítulo 14, versículo 4, em contrapartida, e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Irmãos, eles passaram pela mesma situação. Não estou falando de pessoas que passaram por lutas, situações completamente diferentes, que tem que ser avaliado de maneira individual. É a mesma situação. Versículo 6, ainda no capítulo 14, em resposta: Yehoshua, filho de Nun, e Caleb, o filho de Jefuné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E aí qual foi a reação? A comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu. Eles iam morrer. A glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. A quem o povo iria, ou melhor, a quem o povo deveria ouvir? Nós conhecemos a história, a quem eles ouviram. E pelo fato deles terem ouvido aqueles 10, os 40 anos seguintes da vida deles foram definidos. Porque eles ouviram pessoas que, sob a mesma circunstância dos outros 2,
falaram: o Senhor nos odeia. Ele nos trouxe do Egito para nos matar aqui. 40 anos foram definidos porque eles ouviram a reação daqueles 10. A verdade, irmãos, é que eles ouviram aqueles que falaram melhor aos seus corações. As suas preferências pessoais, as suas afinidades. Porque é assim conosco. Nós já temos uma predisposição dentro de nós, muitas vezes, naquilo que nós seremos ministrados. Muitas vezes você vai procurar a ministração que você quer ouvir, do jeito que você quer ouvir. Para ilustrar melhor o que o Senhor deseja falar conosco a respeito disso, eu quero mostrar aqui na prática o que ocorre dentro de muitas famílias. Irmãos, existem filhos que têm uma característica mais, são mais atenciosos, mais amorosos, estão sempre ali atendendo aos pais, próximos, não é? Honrando os seus pais. E existe filhos que são diferentes, são mais reservados, são mais resistentes às ordens dos pais, tudo eles querem entender, contestar o que o pai está falando ali, o que a mãe está pedindo, são menos comunicativos até, são mais decididos do que desejam. Enquanto o outro sempre pergunta: pai, mãe, você acha que eu deveria fazer assim? Você acha que eu deveria fazer daquele jeito? O outro vira falar: não, eu vou fazer assim, vai ser desse jeito. Quando ele apresenta para o pai e para a mãe o que ele vai fazer e o que ele decidiu. Tem vezes que já, quando o pai e a mãe descobrem, já foi decidido, já tomou a ação. Não é? Existem características diferentes em filhos, e eu estou colocando aqui 2 pontos bem divergentes de filhos. Tá bom? Para nós entendermos. E a quem os pais desejam ouvir e atender mais, geralmente? Acho que a resposta é bem óbvia. Qual é o filho que o pai vai olhar e vai querer atender? Vai querer planejar junto? Para quem vai ser dirigido maior atenção? Acredito que é óbvio que é muito mais agradável para os pais ouvirem e darem atenção para o primeiro grupo. É o filho fácil. O filho que está sempre ali, à sua disposição, ao seu lado. E quando se trata daquele filho mais difícil, os pais tendem a desprezar as suas necessidades e agirem até com mais rigidez. Porém, o filho é o que o Senhor deseja nos ministrar. O filho que é mais próximo dos pais pode ser justamente aquele que está enganando eles. O Eterno, ele reprova a predileção no lar. Se houver já se haver um filho predileto ali, nós já estamos sendo reprovados. Porque o Senhor deseja que nós ouçamos os dois, no caso dos 2 filhos ali, de maneira igual, para entendermos o que acontece. Lembrando que Isaac preferia quem? Esaú. Porque gostava da caça dele e do alimento que ele preparava. Ele se sentia bem com Esaú. Apesar de Jacó ter sido escolhido pelo Senhor para receber a promessa. Irmãos, dentro dessa ilustração, o que o Senhor nos ministra é que nós podemos favorecer a quem nos fala de uma maneira mais sedutora. Nós podemos depositar a nossa confiança em quem agrada aos nossos olhos e os nossos ouvidos. Quando na verdade o correto é ouvir igualmente os lados e dar a mesma atenção. Como nós lemos, o povo de Israel deveria pesar bem não só as questões entre os seus compatriotas, como também entre um israelita e um estrangeiro. Imagina um juiz do povo de Israel, e diante dele chega uma causa de um israelita e um estrangeiro. Quem ele tenderia a ouvir mais? Então, na Torá, como nós lemos, aqui em Devarim capítulo 1, versículo 16... julguem com justiça não só as questões entre os seus compatriotas, como também entre um israelita e um estrangeiro. Claro que isso é uma grande lição, a ilustração dos filhos é uma lição prática para todo pai e toda mãe. Mas é também para nós uma lição de prática de vida. A Ruach deseja nos ministrar que, de maneira mentirosa, o mal fala de modo agradável, promete soluções, te apresenta estabilidade.
E nós podemos agir com favoritismo quando nós sentimos que nós somos favorecidos. Geralmente nós vamos dar ouvido a quem? A quem parece apresentar uma solução que nos favorece. Mas será que essa solução vem do Senhor? Será que só porque não fala do modo que a gente quer ouvir, nós estamos jogando fora a palavra que o Eterno está dando para as nossas vidas? Nós podemos ter reações divergentes diante de uma situação. Você pode receber uma palavra do Senhor e dizer, não, isso aqui não é a palavra do Senhor. A palavra dele é que essa terra é impossível mesmo de conquistar. Não tem como para nós. O povo de Israel escolheu a quem ouvir. A maioria. Os que disseram que não ia dar certo, os que afirmaram que iam ser incapazes de conquistar a terra. E os nossos olhos podem nos enganar se não estiverem alinhados com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Irmãos, um outro ponto que eu quero destacar aqui. A Torá nos descreve que os espias passaram 40 dias na terra de Canaã, espiando a terra. E este foi o mesmo número de dias que Moshe ficou na presença de Hashem, ali no Sinai, no Monte Horeb. Porém, a reação da casa de Israel a estes dois eventos, que duraram o mesmo tanto de dias, foi completamente diferente. Quando Moshe subiu o Sinai para receber as duas tábuas escritas pelo dedo de Hashem, não havia inimigo algum para ser enfrentado naquela montanha. Nada oferecia risco ou perigo a Moshe. Ele estava subindo para estar na presença do Senhor. Agora, na outra situação, de 40 dias, o povo estava indo para uma terra de estrangeiros que sabia muito bem que aquela multidão queria com eles. Eles já sabiam, porque quando foram lá, dessa vez os dois espias, e falaram com Raab, ela falou, olha, nós já sabemos, nós estamos aterrorizados, nós sabemos que o Deus de vocês entregou essa terra a vocês. Então, de um lado, Moshe, 40 dias no Sinai, diante da presença do Senhor. Qual foi a reação do povo? Não sabemos o que aconteceu com esse Moshe. Levante um bezerro de ouro, um Deus que vá à nossa frente. Do outro lado, os 12 espias, em uma terra que o povo queria matar eles. Eles não sabiam o que encontrar lá, não sabiam que tinham gigantes na terra. Eles dizem, lá nós vimos os filhos de Anakim, os Anakim, os Nefilim estavam lá, os gigantes estavam lá e a terra devora os seus moradores. De um lado, onde Moshe estava diante da presença do Senhor, o povo disse, dá um jeito nas nossas vidas aqui, Arão, levanta um Deus que vá à nossa frente, porque nós não acontecemos com Moshe. E do outro lado, nos mesmos 40 dias, o povo só esperou. Nós não temos um relato de rebelião, olha, melhor enviar outra pessoa para lá para ver o que aconteceu com eles, estão demorando demais, já se passaram 40 dias. Nós não temos nenhum relato de nada. Da mesma forma que eles foram, nesses 40 dias eles voltaram. Nós estamos com relato, nós estamos de volta. A divergência de reação para um evento onde um único homem ficou 40 dias na presença do Senhor e 12 homens que ficaram 40 dias como espias em uma terra estranha. Muitas vezes nós temos mais medo, não temor. Nós temos mais medo de estarmos próximos de Hashem do que irmos na direção das nossas escolhas. Nós temos de pesar muito bem isso. Será que eu tenho mais medo de fazer aquilo que o Senhor deseja ou de tomar as minhas empreitadas? Ir na direção de uma terra que eu nunca pisei? Espiar, encontrar o meu lugar, encontrar a forma de conquistar, muitas vezes até porque o Senhor tinha dito que a terra seria deles. Eu vou encontrar a forma de conquistar aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor tem um modo das coisas acontecerem em um tempo. Mas tantas vezes nós temos mais medo de fazer do modo dele do que de fazer do nosso modo, que nos coloca em perigo. E nós, como nós lemos, o modo deles colocou eles 40 anos no deserto. O modo deles colocou 40 anos, todo o povo no deserto. Quais são as nossas reações em relação ao que o Senhor nos pede? E quais são as nossas reações em relação ao que nós queremos? É algo a nós meditarmos.
Porque muitas vezes nós tomamos as nossas atitudes como as certas e nós não temos medo de fazermos as nossas escolhas tantas vezes. E quando o Eterno nos pede, porque, irmãos, o fim seria o mesmo. O povo de Israel estava querendo espiar a terra para conquistar dela. E o Eterno queria que o povo conquistasse a terra. Só que do modo do povo, nenhum deles, com exceção de 2, conquistaram a terra prometida. Do modo deles. Eles voltaram para o deserto. Como nós lemos, o povo disse: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe ao Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Os nossos pensamentos, irmãos, podem convergir na direção de que Hashem deseja algum mal para nós. Ou ir na direção de confiar que existe uma indiferença da parte dele sobre o que acontece na terra, sobre o que acontece nas nossas vidas, no nosso sofrimento. Será que o Senhor não está vendo? Nós podemos ser provados nisso e tentados. Todos nós temos de lidar com estes pensamentos intrusivos de dúvida e de medo, pensamentos que talvez você nem escolheu ter, começou a subir na sua cabeça e nós temos de expulsá-los e combatê-los no nome de Yeshua HaMashiach. Todos nós temos um campo de batalha dentro da nossa mente, que nós precisamos vencer, porque o inimigo não vai parar. Nós precisamos tomar aquilo que é nosso, a nossa mente, e colocar diante do Senhor: Senhor, eis aqui a minha vida, para que eu não seja contaminado pelos meus pensamentos. E não pense que o Senhor está tendo para mim um futuro de tristeza, porque não é isso que o Senhor tem para ninguém. Para ninguém. Como nós lemos na Haftarah, em Yeshayahu 1, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Ele nos chama. Vamos refletir juntos. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. O Senhor está deixando bem claro: olha, embora a sua situação, que você fez tanta maldade, tantas atitudes ruins, embora tudo que você fez seja vermelho como escarlate, eu tenho poder para te tornar branco, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. É a vontade do Senhor para as nossas vidas. É como ele diz por meio do profeta Ezequiel: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra de Adonai Hashem, do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Está escrito em Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Como este Elohim, este Deus, desejaria o estado que a terra se encontra hoje? Foram as escolhas do homem que fizeram isso. Continuamente os projetos dele para nós são de bem. Então, mais uma vez, qual é a nossa reação ao chamado dele para as nossas vidas? É algo que nós temos que meditar. Quando os espias foram na direção de um território desconhecido, com um povo desconhecido, com perigos desconhecidos, em nenhum momento eles suspeitaram se aqueles 12 homens morreram nas mãos de um povo pagão. O povo estava assim ansioso pelo retorno. Não, vamos esperar eles chegar para ver como é a terra, nos falar o que a gente tem que fazer. É impressionante como nós podemos ter esse tipo de reação. Mesmo diante de um perigo iminente, o povo foca somente no retorno dos seus príncipes e que desejavam ouvir ali os relatos que eles trariam. Quantas vezes nós estamos focando em pessoas e não no Senhor? E a esperança deles estava no discurso daqueles espias e jamais no que o Eterno tinha dito a eles. Nós precisamos mudar de lugar onde está a nossa esperança. A esperança do povo de Israel estava no discurso daqueles homens. Dependendo do que eles disserem ali, a gente vai saber. Irmãos, chegaram na terra para voltar. Quantas vezes a gente chega no lugar e por conta de uma palavra, a gente volta atrás. Não seja assim conosco. Busquemos do Senhor para saber se nós... Senhor, eu recebi essa palavra, isso vem de ti, o Senhor quer que eu volte? Eu recebi essa palavra. Não me deixa ser confundido, nem enganado com nada. O conhecimento, a sabedoria pode confundir. Porque aquele povo que foi espiar a terra, conheceu, soube o que estava ali. Eles trouxeram aquele conhecimento e confundiram todo o acampamento. O conhecimento pode confundir todo o acampamento do Senhor.
a sabedoria desta terra, porque a sabedoria deles não era do espírito, era da terra. Eles souberam quem estava na terra e como a terra era. A sabedoria terrena pode confundir a sua vida. Sabedoria dos homens podem nos tirar do caminho que o Senhor tem. Claro, vem como uma palavra de sabedoria, de conhecimento. Nós sabemos como é a terra agora. Nós temos provas de que a terra é boa. Olha aqui o cacho de uvas que nós trouxemos. E começam a mostrar para você e para mim as provas do conhecimento e da sabedoria desta terra para o quê? Nos colocar na terra prometida? Não. Eu vou te mostrar o conhecimento e sabedoria que eu tenho da terra para te dizer que o Senhor te odeia e que Ele não pensa o bem sobre você. Olha o tamanho do cacho de uva, tá vendo? Ele te odeia. E as coisas são sedutoras, irmãos. O conhecimento terreno, ele é sedutor. Vem aqui, deixa eu te mostrar o conhecimento e sabedoria que eu tenho sobre isso. E você vai ouvindo, pois é, então eu acho que essa é a direção para mim, né? Vamos voltar para o Egito. Levantamos líderes que nos conduzam até lá, porque o teu líder não está falando isso, né? Não está. Então vamos levantar um. Se você quiser, eu posso ser seu líder. E eu te levo para lá. Não é assim? 10 príncipes. Foram 10 príncipes que fizeram isso. Conhecimento terreno. A esperança do povo não estava na palavra do Senhor. Estava no discurso que aqueles príncipes apresentariam. Para Israel, tudo estava nas mãos daqueles 12 homens. Não era mais o Eterno. Nenhum daqueles 12 homens tirou Israel do Egito. Não foram aqueles 12 que tiraram o povo do Egito, mas a esperança deles estava nos 12. Não importava mais o que o Eterno havia dito e feito até ali. E qual a diferença de nossos dias para aqueles dias? Será que nós também não estamos focados no que ocorre nas nações, no nosso saber? Deixa eu saber o que está acontecendo na terra, deixa eu saber o que está acontecendo nas nações, no que ocorre, no que dizem os noticiários, no que ocorre à nossa volta. Quais destas coisas podem definir as nossas vidas e o nosso futuro? Irmãos, o povo escolheu fugir diante de dos gigantes que eles tinham que enfrentar. O Senhor tem o poder de nos mover? Ele pode. Mas muitas vezes Ele deseja que nós vençamos, que nós enfrentemos. Qual que é a direção do Senhor para as nossas vidas? Nós temos de buscá-lo antes de tomarmos atitudes que Ele não tem para as nossas vidas. Será que compreendemos que aquele que nos trouxe até aqui é o mesmo que fará com que sigamos nossas vidas até cumprirmos o propósito pelo qual nós nascemos? Nós, como a casa de Israel no passado, não estamos extremamente confiados em príncipes, em salvadores neste mundo? É como escreveu o salmista: é melhor buscar refúgio em Adonai do que pôr a confiança em príncipes. Isso está em Tehillim 118, Salmo 118, versículo 9. O povo disse: faça-nos um Deus que vá diante de nós. Porque nós não sabemos o que, diante do Sinai, nós não sabemos o que sucedeu a este Moshe, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Irmãos, não foi Moshe, foi o Eterno. Mas ali já estava corrompida a mente deles. Isso está em Shemot 32, versículo 23, a segunda parte B. Shemot, Êxodo, capítulo 32, versículo 23b. Depois dos 40 dias ali, que Moshe ficou diante do Senhor. Faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moshe, a este homem que nos tirou da terra do Egito. É o que eles disseram. E aqui existe um paralelo importante para nós fazermos também. Será que não existe uma voz latente no mundo hoje, dizendo o mesmo que o nosso povo disse no passado sobre Moshe? Olha, esse profeta, este Mashiach, que se foi há tanto tempo, nós não sabemos o que aconteceu com ele.
levantemos alguém no seu lugar para nos liderar, para reconstruir o templo, para fazer voltar o serviço, para vermos Israel como cabeça sobre as nações mais uma vez. Levantemos para nós um ungido, porque aquele que falaram, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Ele demora muito para voltar. As coisas se repetem. Falaram naquele tempo, este Moshe que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Levanta um Deus que vai à nossa frente. E hoje é a mesma coisa. Este Yeshua, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Nisso nós temos de aprender com Iov, com Jó. Sem animais, sem lavoura, sem servos, sem filhos, a esposa falando mal dele, pedindo para ele se suicidar. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele rebatia seus próprios pensamentos e as sugestões do maligno e de pessoas extremamente próximas de si. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre toda a terra. Essa é a palavra que nós temos que ter. Um exemplo de um servo do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre toda a terra. Não importa se era a própria esposa dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. É muito mais simples, irmãos, nós confiarmos nos que os nossos olhos podem ver. Porque o que acontece hoje na terra é isso. Nós queremos um líder que nós possamos ver. Foi como no tempo de Moshe. Nós não vemos ele há 40 dias. Levanta alguém que nós possamos ver. Nós queremos ver. E as pessoas querem ver um líder. Irmãos, quem pode ser provado nisso? Todos nós. Um grande profeta, homem do Senhor, Samuel. Quando o Senhor levantou ele, vá à casa de Ishai, de Jessé, que eu tenho ali alguém que eu escolhi para ser rei, um homem que eu escolhi para ser rei. E ele chegou lá, a palavra nos diz que ele chegou e ele viu para o primogênito. E ele falou: é esse. Está aqui, estou vendo o ungido. Como que é ungido em hebraico? O Mashiach. Estou vendo o Mashiach do Senhor na minha frente. Contudo, disse o Senhor a Samuel, não considere a sua aparência. Não considere aquilo que você está vendo. Nem a sua altura. Porque eu o rejeitei. Ele já tinha sido rejeitado. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, aquilo que está visível. Mas o Senhor vê o coração. Nós não podemos ver o coração. Nós não conseguimos ver o coração de ninguém. Só o Eterno. Isso é uma lição para nós. O que o Senhor tem, quem o Senhor tem para nós, para você, talvez você não vai poder ver. É Ele que traz, é Ele que vai fazer. É Ele que faz. Por isso eu acredito que o Senhor tinha para aquele povo esperar e fazer as coisas do modo dele e ver só quando ele desejasse que aquilo acontecesse, que o povo espiasse a terra. Hashem não pensa como nós pensamos. E todos nós somos provados naquilo que nossos olhos podem ver. Quem, por exemplo, pensaria acertar ao dizer que Shaul, que se tornou Shaul HaShalach, quem olharia para aquele homem e diria: ele vai se converter um dia? Quem ali daquelas pessoas que viram o que aconteceu com Estevão olhou para Shaul e disse: o Senhor tem um plano maravilhoso na vida desse homem. O Senhor tem um plano maravilhoso, Ele vai escrever cartas que vão influenciar o mundo todo e vão percorrer milhares de anos. Ele vai ser um ministro do Senhor, ele vai abrir ali congregações, comunidades, ele vai influenciar a Ásia, a Europa, onde ele pisar vai acontecer tantas coisas. Ninguém. Olhavam para ele, e quando ele foi chamado, e o Senhor falou com o profeta Ananias, vai lá e ele está orando, ele está orando. Eu tenho uma obra na vida dele.
Você vai ser usado para abrir a visão dele. Senhor, o Senhor sabe quem é este Shaul? Ele nos perseguia, ele nos condenava à morte. Vai lá que eu mesmo vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por minha causa. Então eu vou. Então eu vou lá e vou ser usado para ser, se ele vai sofrer, né? Já que o Senhor disse, eu vou. Não sei se o Senhor dissesse só, não, eu tenho uma obra na vida dele. Não vou não, Senhor. Não quero que essa obra seja feita, não. Ele tem que pagar. Sabe, irmãos, cada dia a Ruach nos diz que as pessoas estão ficando mais descrentes, críticas, abrigando pensamentos que não procedem do Senhor. E tantas vezes diante da mesma situação. Permitindo que o medo tome conta dos seus corações. Mas talvez esse medo, esse criticismo, essa descrença não venha sobre nós em face de relatos que nós realmente deveríamos ter medo, criticar e não crer. Nós não devemos ter medo de nada, mas eu digo que muitas vezes as situações que vêm como mal para nós, nós olhamos e nós acreditamos naquilo. E aquilo que vem do Senhor, nós falamos, não, peraí, vamos pensar direito, não sei, isso aqui não tá com uma cara boa. O mundo caminha a passos largos para confiar em alguém que se possa ver, em um ungido desta terra. O mundo caminha na confiança daquilo que eles desejam. É como Shmuel, o profeta, também foi enganado. Quem que ele queria que fosse rei? Uma pessoa de boa aparência, alta, que colocasse respeito só de chegar no lugar. Mas quem o Senhor tinha? Quem o Senhor tinha? Um ruivo. Não é? Tem certeza, Senhor, que é esse daqui? Nem o pai queria mostrar ele. A nossa reação é divergente, tantas vezes, mas que ela seja divergente para o bem. Que possamos, no nome de Yeshua, crer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Divergir do mal. Para nós fecharmos, a nossa falta de confiança, muitas vezes, irmãos, está associada ao que a nossa esperança está confiada. Como do povo de Israel. A esperança deles estava naqueles 12 príncipes que foram e retornaram, e porque a esperança deles sempre esteve em homens, como eles falaram de Moshe, esse homem que nos tirou do Egito, como a esperança deles estava naqueles homens, o que aqueles homens falaram para eles, no caso a maioria, os 10, se tornou como regra. Realmente, nós estamos aqui para morrer. Muitas vezes, se a nossa esperança estiver apegada somente neste mundo, como o nosso povo no passado estava na conquista da terra, naquilo que o Senhor daria de material daqui, se nós insistirmos em crer somente nas coisas terrenas, nós confiaremos no relato terreno, nós confiaremos no conhecimento terreno, nós confiaremos no que a terra tem a nos dizer. E nós temos de olhar para o Senhor, confiar nele e buscar onde está a nossa esperança, se está nele ou se está aqui. Nós temos o Mashiach Yeshua, que voltará para nós. O nosso lar não está aqui. Se o nosso povo confiasse na vida eterna, eles certamente saberiam que Moshe estava sobre o monte e voltaria para eles. Haja um despertar em cada coração hoje, no nome de Yeshua. Que saibamos que assim como nós conseguimos, muitas vezes, crer que os espias vão voltar, então confiemos também que o profeta, o Mashiach Yeshua, vai voltar, está voltando para as nossas vidas. A Ruach nos adverte sobre a necessidade de correção da nossa esperança. Onde está a nossa esperança? Assim como foi em toda a história do povo de Israel, o Eterno nos guarda e nos prospera e nos guia para que a cada dia possamos estar diante dele, guardados do maligno. Nós lemos hoje que Yeshua é a nossa videira. Ele é a nossa seiva viva, nos ama como o Pai nos ama, e como o Pai o ama, e nos admoesta a permanecermos em seu amor. Então tomemos coragem de lutar pelo que é eterno. As coisas aqui são só acréscimos. O que nos importa é decidirmos por quem realmente vale a pena nós vivermos. No nome de Yeshua HaMashiach, cuidemos para que as nossas reações estejam pautadas na palavra. No nome de Yeshua, que assim seja.
No próximo Shabat, dia 17/8, nós teremos uma única paraxá, Veit Hanan, supliquei. Moshe segue com o seu discurso final aos filhos de Israel e relata que implorou a Hashem para entrar na terra de Israel, mas o Eterno não aceitou o seu pedido. Ele continua exortando, advertindo o povo para obedecer às instruções da Torá e seus mandamentos, e pede para o povo lembrar sempre dos grandes feitos e das incríveis revelações que eles receberam e viveram proveniente de Hashem, e que esta memória fosse passada de geração em geração. E assim segue. Eu convoco todos a lerem essa paraxá, que o Eterno fale poderosamente com cada um de vocês, no nome de Yeshua. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, no nome de Yeshua, eu coloco diante de Ti mais uma vez as nossas vidas. Eu te dou graça pela Tua palavra, pela revelação que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai. Tantas vezes, diante de situações praticamente idênticas, nós estamos tomando a reação que mais nos convém, que melhor nos apraz, e nós precisamos ter a reação que vem do Senhor, da Torá HaKodesh sobre as nossas vidas. A ação, a atitude que Yehoshua e Caleb tiveram foram de coragem, foram de dizer: nós vamos conquistar esta terra se o Senhor estiver conosco. Ajuda-nos, Senhor. Quantas vezes nós estamos tão dispostos a fazer aquilo que nós queremos e que nós nem sabemos se vai dar certo, e nós estamos tão indispostos a fazer aquilo que o Senhor quer, deseja para nós. Converte-nos a Ti, Senhor. Muda a nossa trajetória. 40 anos ficaram, Pai, à frente deles porque eles ouviram. Porque eles ouviram. 40 anos eles vagaram no deserto. Não seja assim conosco. Que possamos dar ouvido apenas àqueles que o Senhor tem para nós, a Tua voz, a Tua direção para as nossas vidas, e não sejamos enganados nem confundidos. O Senhor não tem para ninguém sofrer, Pai. Ninguém. Ninguém. E nós não precisamos sofrer para aprender. Nós não precisamos sofrer para aprender. Nos ajuda, Senhor, a não nos tornarmos obstinados nas nossas decisões, no nome de Yeshua, para não passarmos por situações que o Senhor nunca teve para nós passarmos, como o povo de Israel passou. É o que eu lhe peço, no nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja.